Olá, amigos, sejam bem-vindos ao podcast Papo Reto, um conteúdo muito legal nas principais plataformas Spotify e YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva e mande suas sugestões, ok? Bom, nesse episódio, um episódio muito especial, um conteúdo super importante, principalmente para pais, principalmente pensando em futuro de um país. A gente trouxe dois grandes profissionais que lidam principalmente com os jovens e o conteúdo a gente vai explorar aqui com a Letícia Silveira. Ela é psicoterapeuta com experiência em atendimento clínico e organizacional, especialista em família e casal, com atuação também em cursos e palestras, e também a gente está trazendo o Michael Grassi. Tem parentes aqui, Grassi, em Rio de Janeiro? Tem. Olha só, minhoca da terra, então. Ele é bacharel em Direito, psicólogo clínico, atua como psicólogo, professor do Colégio Bertone. Além disso, ele tem um trabalho muito legal, coordenador do grupo de apoio Sobrevivências, um grupo destinado à prevenção do suicídio. Tão importante a gente vai ver também para jovens. Beleza? Sejam bem-vindos. Vamos bater um papo? Com certeza. Uma questão tão importante, né, Letícia e Michael, que a gente precisa tratar de jovens, no caso, né? E a gente está naquela situação, assim, eu também sou pai, de saber até onde vai a liberdade, como é que eu posso conduzir, principalmente meus filhos, nessa fase difícil que é a adolescência. Até onde vai a importância e o acompanhamento e a definição de limites, parâmetros para um filho. Letícia. Os limites, eles começam a ser construídos na infância. E à medida que essa criança vai crescendo, você vai expandindo a autonomia dela. Uma criança até 5 anos, ela pode fazer certas coisas. Depois ela vai crescendo, ela pode fazer mais coisas. Então esse pai e essa mãe, eles vão avaliando o quanto eu posso atribuir de liberdade, de autonomia. Quando a adolescência chega, que é essa fase tão temida, né, pelos pais e por eles mesmos, né, até eles têm medo da adolescência. Quando chega essa etapa que tem muitos desafios realmente, esse pai e essa mãe, ele já foi construindo desde a infância esses limites, então eu vou testando o quanto eu posso te liberar. Então eu vou fazendo acordos e eu vejo se meu filho corresponde. Entendi. Se ele corresponde, eu vou aumentando. E a gente vai construindo essa base de confiança. Ou seja, então, o que pode estar acontecendo também em diversas situações é, na verdade, esse início e acompanhamento está sendo terceirizado, talvez? Sim. Com certeza. Como a Letícia comentou, Maza, isso é construído desde a infância, principalmente na base do diálogo. Então, o que acontece muito, que a gente ouve, né? Meu filho não me escuta, a gente não consegue bater um papo, conversar, mas como que isso aconteceu e começou na infância? Então é desde pequeno que a gente começa criando esse hábito de conversar, de dialogar, de ir construindo para lá na adolescência isso ficar um pouco mais fácil, né? Essa conversa, esse acesso para a gente conseguir entrar nesses acordos, né? É uma confiança de olhos abertos. Entendi. Porque eles ainda não têm maturidade para lidar com certas coisas, então eles estão construindo isso. E isso vamos explorar um pouco mais, porque até então, né, a gente é de outras gerações que não tinha o contato com tanta informação, o volume de informação que a gente tem hoje. A gente, na verdade, as famílias eram de 10, de 5, de 4, né? Com todas essas limitações, conseguia, na verdade, se ter essa disciplina, se ter essa construção. E não tinha informação. Hoje se tem informação na palma da mão. O que diferencia de tanto tempo, gerações atrás e para agora? Onde é que está acontecendo isso? Quem é que está fazendo essa parte de terceirização que leva, na verdade, a esse tipo de conflito? Quem é que está faltando, digamos assim, no ensaio do negócio? O que vocês me dizem? Acredito que são os pais, né? Então, esse acesso, e muito acesso, falta um filtro,
né? E aí entra essa habilidade do adolescente, que talvez esse seja o grande desafio, é ele conseguir absorver esse tanto de informação, filtrar, para daí construir a sua própria vida. Não absorver tudo. Aí isso com o acompanhamento dos pais, né? Porque eles, coitados, por si só, eles não têm essa capacidade de ser esse filtro, né? Então, cabe àqueles que são mais maduros, mais vividos, serem esse papel que vai limitar até onde eu posso acessar, o que não é legal para minha idade. Então, é uma parceria, né, do adolescente com os pais, e esses pais vão fazendo essa barreira, esse guarda-reio na estrada, né? Olha, até aqui você pode ir, daqui para frente você cai. Então, a mãe e o pai precisam ser esses filtros emocionais, né? Que vão trazer os limites de até onde eles podem ir. Isso me fez pensar um pouco, que eu tenho, na época eu estava muito a 1000 por hora, né? E eu me lembro que eu tinha pouco tempo para passar com as minhas meninas. Eu percebo que um pouco, me veio um insight assim, num seminário que eu fiz, da importância de a qualidade do tempo que está junto com o filho. Estar verdadeiramente. E eu me lembro que elas ficavam assim, super entusiasmadas, porque elas me convidavam para brincar, mas elas pediam para eu escolher o brinquedo. Porque elas, na humildade, na infância delas e tudo mais, falavam assim, se o Papis escolher, é porque ele está interessado. E ele vai brincar com a gente mesmo, de verdade. E eu vejo assim que é uma coisa hoje, assim, todo mundo muito atarefado, a 1000 por hora, e a internet, na verdade, tomou conta disso daí. E o detalhe, a pergunta que vem assim, a gente fala um pouco em limites, mas tudo isso aí, na verdade, ele não vai de contra o que eles recebem ali de fora. É que, na verdade, você tem que voar, você tem que, na verdade, se jogar. Como é que lidar com isso? Não parece um pouco ortodoxo demais em pôr limite? Como é que vocês veem isso? E outra, adolescente é o auge que está aflorando tudo, absolutamente tudo. Muitas transformações, né? Como lidar com isso? É muito de um equilíbrio ali entre uma liberdade e o limite, né? E os pais precisam desenvolver isso. Por exemplo, meu filho está com 1 ano e 5 meses, o Lael, né? Domingo ele acorda às 5h30 da manhã, né? A toda, assim. E ele está numa fase que ele está precisando de movimento, está querendo aprender a andar e tudo. Eu levei ele no parquinho e ele queria subir uma rampinha, né? Ele poderia cair e tudo, né? Mas eu deixei, eu estava ali acompanhando. Então é saber um pouquinho entre o limite de você super proteger e de você ser omisso, né? Deixar com que ele vá, mas não dê suporte. Porque se eu digo assim, filho, não vai porque você vai cair, eu posso estar gerando nele um medo. Entendi. É diferente de eu falar, filho, vai que eu tô aqui contigo. E ele vai. Se acontecer alguma coisa, eu tô por perto, tô ali. Então é muito desse acompanhamento, desse equilíbrio que vai trazer um suporte, vai gerar uma proteção, mas não uma super proteção. Porque eles não têm estrutura para voar, né? Eles precisam criar essas raízes ainda para depois crescer. Letícia, a gente, né, em lidar nessa relação pais e filhos, existem algumas coisas que são meio sacanagem, assim, em que sentido? O que eu percebo assim, os pais não tentam comprar os filhos? De que formas? Compensando a ausência. Como é que é isso? Explica um pouquinho mais para nós. Como você disse, o mundo está muito acelerado. E hoje a gente vive na cultura do consumo. É muito importante ter, é muito importante a sua casa ser bonita, o seu carro ser bom, você fazer viagens interessantes. O valor das pessoas está sendo medido pelas coisas que elas possuem, né? E agora está sendo medido também pela influência que elas têm nesse ambiente social, né? Então, hoje a corrida dos pais está em prol disso. E o que acontece? Nessa luta de ter, muitas vezes eu não consigo equilibrar o ser pai e mãe com o ter as coisas que eu quero ter. Então, alguém vai perder nessa balança.
E, infelizmente, hoje a gente vive uma era onde, se eu tenho que escolher entre passar um dia inteiro em casa com os meus filhos e eu talvez fazer uma produção extraordinária nesse dia, eu preciso trabalhar. Então, hoje, os adultos estão escolhendo aqui. E aí, quando eles olham para cá, eles percebem que eles estão falhando. Então, eu tenho que compensar. Então, filho, não tem problema. O papai vai viajar essa semana toda, mas eu vou trazer aquele iPhone que você queria, aquele celular que você me pediu. E o filho, é claro que ele gosta de ganhar presentes. Toda criança gosta. Então, ele ali aceita, fica feliz e expressa pro pai que ficou feliz, mas no interior, ele vai acumulando essa sensação da rejeição. Então, chega uma hora que esse pai volta porque ele tá dando problema e ele diz, filho, o que tá acontecendo? Por que você tá rebelde? Por que você não me ouve? E se esse filho pudesse entender e verbalizar, ele diria, pai, foi você que fez isso. Eu só tô agora respondendo ao movimento que você fez por muito tempo. Ou seja, ele não consegue verbalizar isso e o pai também não consegue compreender o que ele está fazendo. Porque ele comprou o filho, né? Isso, ele deu tudo. Isso. E ele diz, eu fiz tudo por você, filho. Eu dei tudo que você sempre quis. Na cabeça do pai, talvez ele acha realmente que deu e que fez, né? Mas ele não entendeu que o filho queria que o pai escolhesse o brinquedo para ir pro parque. E brincasse. E brincasse com ele. Porque às vezes é mais fácil você comprar o brinquedo, deixar que eles brinquem, do que você brincar, né? Então a gente vai ver depois os problemas, né? Lá na frente. Talvez isso comece a aparecer mais, né? E vocês que lidam direto com jovens, né? Atualmente a criança e adolescentes têm um acesso à informação, a mídias e tudo que a gente pode dizer, redes sociais e tudo mais, e tem alguma consequência de uma exposição excessiva a conteúdos. Como é que isso é uma pergunta dos pais, né? Como é que eles podem ter algum controle ou estimular outras atividades? Na minha fase, eu me lembro, isso aí na internet, eu já tenho meus 59, mas era esporte, esporte, esporte. E eu já percebo, na verdade, que isso aí é uma coisa... são poucos, na verdade. Como é que a gente pode lidar com isso, restringir conteúdo, porque, na verdade, é um perigo, e, ao mesmo tempo, ter uma vida sadia? Como é que a gente pode fazer nesse sentido? Primeiro, entender que a gratificação que as redes sociais trazem é uma gratificação imediata e sem esforço. Naturalmente, todo mundo vai se inclinar para isso. Para eu fazer um esporte, eu vou me esforçar e eu vou gastar energia e isso às vezes me pesa. Eu prefiro ficar sentada aqui no ar-condicionado. Então já não é um movimento natural, né? Então aí os nossos filhos estão sendo criados nesse contexto onde eu entro nas redes sociais e olha que interessante. Quando um adolescente ele posta uma foto dele e ele começa a receber os likes, os comentários, isso no cérebro dele já começa a liberar sensações de prazer e bem-estar. É uma gratificação imediata. E aí você pensa assim, o que ele fez de esforço para ter essa gratificação? Muito pouco, só uma foto. E quando ele se acostuma com esse sistema de recompensa, que é fácil de receber, é difícil porque quando ele vai para a vida real e eu tenho que fazer um esforço para algo que é difícil, ele não quer. Sim. Então eu me mantenho naquele ambiente onde é fácil eu estar feliz. E quando alguém diz assim, filho, agora você levanta e pega a sua bicicleta e vai fazer tal coisa. Ah, não. Eu quero permanecer aqui, que é mais fácil. E aí junta com essa ausência dessas figuras paternas e maternas, então aí ele vai entrar naquele ambiente com muita profundidade. E aí, Letícia? E agora? O que fazer? Ofereça coisas mais interessantes. Né? Se você falar pro seu filho adolescente assim, filho, esse final de semana nós vamos fazer um programa em família. O que você quer fazer? Pra onde a gente vai? Você quer conhecer algum lugar? E aí o filho, pode ter filho que a princípio diga, não quero. Porque os pais me dizem isso, filho, Letícia, eu ofereço, mas eles não querem. E eu digo assim, nunca fique com o primeiro não do seu filho adolescente. Porque às vezes a gente diz um não querendo que você insista. Entendi. Entendeu? Legal, legal. E tentar entender o mundo deles ali. Isso. O que eles gostam, o que eles assistem, o que eles realmente querem fazer. Então, eu ouço assim dos pais muitas vezes, meu filho não gosta de ler. Mas daí você vai ver, às vezes não tem esse hábito em casa dos pais, né? O modelo, né? Essa modelagem, esse ensinar pelo exemplo. Então a melhor maneira de estimular um filho a ler é ele ver os pais lendo,
né? Então tenha livros ali, é diferente quando você vê uma família, né, que tem um hábito ali de leitura e tudo isso é mais fácil, um estímulo, né? Então é muito esse ensinar pelo exemplo. Legal, isso aí, me lembro que no trabalho que a gente exercia no Empretec, tinha um princípio de andragogia que era bem esse, né? Tudo que eu ouço, eu esqueço. Tudo que eu vejo, eu lembro. E tudo que eu faço, eu exercito, eu aprendo, né? Bem legal. Me diz um negócio, me lembra uma passagem há muito tempo atrás, isso eu sentei com as minhas meninas, que hoje uma tem 27, uma tem 27 e outra tem 25. E a minha grande, como é que se diz, preocupação era no sentido delas, de repente, não terem independência suficiente, autonomia suficiente de acabar agindo por grupo. Por influência. Porque você percebe, na verdade, que eles vão em efeito de manada, vão fazendo. E muitas vezes acabam fazendo algumas coisas que eles por si só não fariam. E eu me lembro de um exemplo típico que aconteceu em Brasília, não sei se vocês lembram disso, de um índio que estava dormindo num ponto de ônibus. Lembram disso? Foi. Tacaram fogo, né? Exatamente. E jovens da classe média alta, filho de desembargador, tudo mais tal, saindo de uma balada, eles estavam em 4 ou 5 no carro, olharam aquilo, voltaram ao posto de gasolina, pegaram um galão de gasolina, voltaram lá, jogaram e queimaram o índio. Morreu dias depois. Seguramente nenhum deles faria aquilo se estivesse sozinho. Como esse efeito manada é presente hoje, e o que na verdade os pais podem fazer nesse sentido, para evitar esse tipo de coisa, né? De repente não ser passado pelo babaca, então obrigatoriamente eu quero seguir o líder da turma, eu quero, na verdade, não passar por bobo e por aí afora. E aí, como lidar com isso? Acho que foi muito do que a Letícia falou, oferecer outras possibilidades, porque eles estão nessa fase de busca por pertencimento, a descoberta da identidade. Então eu me vinculo a um grupo, e muitas vezes eu me deparo com um grupo que é violento, mas para mim ser aceito, eu acabo tentando me tornar um pouco parecido com eles, né? Mesmo não querendo, mesmo tendo outros princípios, então precisa-se ter esse espaço para ter outras opções, e aí entra os pais novamente, eu acho que muito no diálogo mesmo também, trabalhando esses valores, princípios, ajudando eles a terem uma consciência maior, né? Porque eles estão nessa fase de se vincular a esses grupos para se encontrar. Entendi. Para pertencer, né? Eu acho que aí também entra, como os pais, duas palavras que eu diria, referência e inspiração. Se eu tenho um pai e uma mãe que para mim é uma referência e eu me inspiro neles, então, ainda que eu tenha uma necessidade de ser aceito pelo grupo, quando eu olho para o perfil dessa galera e olho para esses pais que eu quero tanto ser igual, porque eles são um exemplo para mim, se houver uma incongruência aqui, pode ser que eu até abra mão de ser aceito aqui, legal, porque eu tô seguro aqui, né? Entendi. Então, o pai vai chegar e falar assim, filho, isso não é para você. Você é muito melhor do que esse comportamento que você teve hoje. Não sei se você aprendeu isso com alguém. Mas, filho, olha, o pai tá aqui, ó. O pai nunca te ensinou isso. Então, sabe quando você é um pai e uma mãe que inspira seus filhos, ainda que a sociedade grite aqui, essa voz aqui tem que estar mais alta. E ainda que eles errem, né? E transgridam alguns combinados, que isso vai acontecer. Isso. É importante que eles saibam que eles têm para onde voltar, para essa referência, né? Então o pai reafirma esse valor, ele cria raízes ali, né? Então ele está indo adquirindo essa liberdade, mas se ele tropeçar, cair, errar, ele sabe que ele tem um porto seguro ali para, reorganizar essa rota aqui, né? Diálogo de duas mãos o tempo todo. Muito bom. Eu acho que para a gente poder assim arredondar o nosso papo assim, e tem um norte, tem um caminho, porque muita gente está, na verdade, se ouvindo e se espelhando. O que fazer? Como é que eu posso, na verdade, realinhar as coisas dentro da minha casa, da minha relação com meu filho? Que sugestões vocês dariam? Primeiro, entender que há um preço a ser pago. Toda vez que a gente vai reconstruir algo, reformar algo, a gente tem um preço a pagar. Se eu estou disposta a pagar o preço, já começa bem.
Então, eu posso descobrir ou constatar que eu não fui uma mãe tão presente quanto eu gostaria e eu já tô vendo essa consequência no distanciamento emocional dos meus filhos. Tudo bem. O que eu faço agora? Tá tudo perdido? Não. Eu primeiro preciso reconhecer o meu erro. Às vezes, a gente pode fazer isso até diante do filho. Dizer assim, filho, eu quero te pedir perdão. Porque talvez o pai ou a mãe passou tanto tempo preocupado com algumas coisas e eu não dei a atenção que você precisava. Mas olha, eu tô aqui. E a gente vai reconstruir essa relação. O que você espera de mim? Essa frase eu já fiz para os meus filhos muitas vezes, sabe? Quando eu percebia que talvez eu estava ali errando no processo, porque a gente não acerta sempre. Então eu perguntava assim, filho... Você vem daqui e trabalha. Isso. Nivela com eles. Isso, e às vezes isso assim, é num café da tarde que você senta com seu filho à mesa. Você fala, filho, como a mãe pode consertar isso? Vamos caminhar juntos a partir de agora, porque ainda que eu tenha errado lá atrás, agora eu quero acertar. Então vamos lá, o que você precisa? O que você espera? O que eu posso fazer para a nossa relação começar a ser saudável? E olha, Masa, os filhos normalmente dizem. Impressionante. Eles dizem. E eles não pedem muito, sabia? Eles não exageram naquilo que eles pedem. E normalmente o que eles pedem são coisas que o dinheiro não compra. Que paulada, né? Que paulada, cara. E Letícia, você traz um negócio muito importante que eu vejo assim, que é o tal do locus de controle, né? Você trazer para si, bom, se meu filho está assim, está precisando de ajuda, está na verdade desenquadrado no negócio, é trazer a responsabilidade é minha. Isso. Sim. Não é a culpa é dele, a culpa é da escola, a culpa na verdade é que está junto com ele. Não. É trazer para si. Aonde eu faltei, você vai encontrar, com certeza, você vai encontrar a solução para isso. Não, na verdade, a solução depende de quem ele está andando, da escola que faça, na verdade, por aí afora. Legal isso daí, né? Trazer para si. E você, o que tu sugere mais para os pais? Eu acredito que é esse equilíbrio entre limite e afeto. Né? Então, é saber dosar, e cada casa tem cada família, né, tem a sua organização, o seu modo. É importante que cada um faça esse olhar, né, e tente equilibrar isso, porque às vezes tem muito limite. Estamos indo para um polo, né, excessivo, uma cobrança muito grande, o diálogo acabou, o clima fica ruim. E às vezes não tem esse limite, né? Tudo muito aberto e falta um pouquinho do afeto ali. Tá. Então é esse equilíbrio entre limite e afeto, acredito que ajudaria, né? Começando por esse espaço para conversar, né? Olha só, mas a gente fez puxando, né, esse assunto mesmo, a gente fez uma pesquisa dentro do projeto Rede Viva, que foi um projeto feito nas escolas aqui estaduais, municipais, com os adolescentes, com os pais, com os professores. E a gente fez uma pergunta ali para, acho que desses 5 mil estudantes aí que tem, um pouco mais aí, você costuma conversar com seus pais sobre seus problemas? 68% disseram que não. Então a gente tem, o que está acontecendo, né? É isso que os pais precisam se perguntar. Tem uma outra pergunta. Nossa, o canal está fechado, total. Você tem alguém em quem confia? E mais do que isso, né? Desculpe, né? Quando o canal está fechado aqui, com certeza ele deve estar aberto em outros lugares. Com quem eles estão conversando? Exatamente. Com quem que eles estão compartilhando e ouvindo o que nesse sentido, né? Muito legal. Você tem alguém em quem confie e que possa buscar ajuda caso esteja precisando falar sobre os seus sentimentos? 74% disseram que sim, né? Tem alguém, provavelmente um amigo, né? 25% disseram que não tem ninguém. Que alerta, hein? Né? Então, poxa, é muito triste você não ter ninguém. Muito. Nenhum amigo, alguém próximo ali. A gente nem está falando dos pais agora aqui, né? Então é importante os pais se perguntarem, né? Porque às vezes eles acham que conhecem os filhos. Não, isso aí é um sofrimento, né, Michael? Imagina, 25% não consegue, não tem amigos para quem compartilhar. Não consegue, vive, na verdade, não tem ninguém. Um autista, literalmente. Sozinhos. Né? E aí agora, tá um nicho de potencial suicida. Exato, isso que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas você vê como a primeira questão que diz respeito ao canal aberto com os pais, que é 68%, 8% não tem.
E 25% só, na verdade, não conseguem expressar os seus sentimentos e ficam Com fechados. ninguém. Ou seja, 75% conseguem, mas o canal com os pais, quase 70% está Tá fechado. fechado. Provavelmente com os amigos, né? Eles procuram entre eles se ajudar, mas eles não têm maturidade, dependendo da situação, do problema, das questões, para lidarem com isso. Um né? cego guiando outro cego, caem os dois no abismo. Que mais você tem de dados aí? E aí, a gente tem aqui, por exemplo, entrando, né, nesse assunto, tem tido ideia de acabar com a própria vida? E aqui é importante que a gente volte a frisar, né, que o Michael faz um trabalho espetacular, né, junto com o grupo de apoio sobrevivências, né? Exatamente. Conta um pouco para nós, então, já entrando nisso. O grupo, ele fez 5 anos agora de existência. Nós somos uma equipe de profissionais, psicólogos, né, que decidimos criar um espaço para receber essas pessoas que têm questões relacionadas ao suicídio. Toda quinta-feira, das 7h30, a gente tem as redes sociais, então para quem quer ter mais informação. A gente pode, na verdade, deixar isso aí já anotado para as pessoas. Agora, mas a gente mudou um pouquinho a dinâmica do grupo, a gente ampliou um pouquinho. Não é mais específico para essas pessoas, né? A gente abriu um pouquinho porque a gente entende que a prevenção acontece antes, né? O suicídio seria a ponta do final ali, né? Então a gente abriu para pessoas que querem cuidar e melhorar o cuidado na saúde mental. Agora, né? Mas durante 5 anos a gente trabalhou especificamente com essas pessoas. E nós temos nos colégios as rodas de conversa. Eu estou à frente ali na roda no Cos Silva. Que ali sim a gente tem casos de adolescentes que são indicados para a roda, que tem questões relacionadas à ansiedade, depressão, dificuldade com lidar com sentimentos como raiva, por exemplo, praticam autolesão, automutilação. Então a gente criou um espaço ali de escuta e de orientação que tem dado muito certo, mas porque eles precisam desse espaço de pertencimento. Entendi. Então a gente tem adolescentes ali que eles me pedem para fazer mais vezes por semana. Às vezes quando cai no feriado eles querem que tenha. E a gente vê uma coisa em comum ali, os conflitos familiares. Então muitos casos onde a família houve uma separação, mas essa separação não foi feita. Até mesmo para separar a gente precisa perdoar. Lógico. Né? Porque os filhos estão ali. O vínculo O vínculo não pode se perder dessa maneira. Então eles sofrem, o impacto é muito grande, tem coisas que são muito difícil de você reverter depois. Às vezes coisas simples, como o pai que esquece o aniversário da filha. Meu Deus, cara. A filha ou o filho que precisa separar o pai e a mãe porque o pai é violento. Então, o que eu estou vendo, assim, que a gente vê nas escolas muito, são essa questão. Uma coisa que tem me chamado a atenção é a questão do pai, da figura masculina. O quanto isso tem tido uma falta. Nossa. E isso é uma crescente, Michael? Sim. E aí, então, a gente diz, né, hoje, né, se você quer ter filho, cuide. Seja responsável, senão não tem. Porque os danos são muito difíceis depois de você reparar, né? A gente está falando de um índice aqui muito grande, olha só. Tem tido ideia de tirar a própria vida? 23%. Meu Deus. Isso a gente está falando de um número grande de adolescentes, né? Já tentou, que a gente está falando de pessoas que já tiveram tentativas, né? Adolescentes, 20%. E aí você vai ouvir essas histórias, passa por algum conflito muito importante ali na família, que não foi reparado, que não foi feito, que não foi. Então, muitas vezes o pai acha que pagar a pensão está resolvendo, né? É a história do comprar. Exatamente. Mas não supre, não substitui, não resolve. Então a gente tem um problema muito sério na mão. Bom, pesado, hein? E muitos aprendizados, né? Acho que um alerta para todos os pais, né? E que serve de reflexão e ação, atitude efetivamente, né? Atitude efetivamente, né? Fazer o meia-culpa, abrir o canal de conversa, os índices estão aí, né? Muito claros, né? Existem ferramentas para isso, para se buscar autoajuda em todos os sentidos, né?
E deixo para vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração, né, algum recado. Eu gosto de pensar que, a despeito do cenário difícil ou ruim, sempre há um caminho de reconstrução. Sempre há. E a gente precisa, às vezes, acreditar nisso, mas não somente acreditar, mas e caminhar em direção a essa porta. Existem profissionais, existem pessoas dispostas a serem esse ouvido, esse ombro, né, esse direcionamento. Então eu quero dizer que se há alguém que tem uma realidade em casa com seus filhos hoje, que está sendo uma realidade difícil, que procure ajuda, mas que não se dê por vencido. Porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, é na capacidade de se reconstruir. Nós somos seres adaptáveis, nós estamos sempre dispostos e prontos a melhorar. Então depende de cada um decidir mudar a realidade que vive. Perfeito. Isso é uma ferramenta que está à disposição, né, Letícia? Como a gente tem profissionais como vocês, né, e tão aptos a isso, né? Eu sempre vi, assim, quando participava de seminários, que o pessoal, quando falava do currículo, falava assim com uma empolgação. Formação, graduação, mestrado, tudo mais, e tenho 10 anos de terapia. Opa. Que é investimento. Claro. Que é investimento. Exatamente. É investimento. É isso daí. Muito bom. Michael, alguma consideração a mais? Eu vou puxar o que a Letícia disse, dá tempo, né? Nem tudo está perdido. Talvez a sensação que muitos pais têm é que perderam o controle, o limite, não sabem o que fazer, não estão bem também. Então, buscar ajuda nessa hora. É possível reverter, é possível minimizar os danos, né, e reconstruir algo que é mais sólido, bom para todos ali. Então, buscar ajuda, né, mas começar ali com coisas simples. A gente vê, voltando à questão dos trabalhos nas escolas, né, na escola estadual, na escola municipal a gente vê a presença dos pais até o 5º ano. Você parte para estadual, você já sente uma baixa assim muito grande. É mesmo. Então, pode-se começar por aí. Não é porque eles estão no 6º ano, já entraram na adolescência, que eles já têm uma autonomia, sabem, têm que se virar. Não, eles precisam de vocês lá. Precisa acompanhar. Então, pode-se começar por aí. Sim, vá na reunião de pais, acompanhe na escola, esteja presente, e aí a gente vai começar a ver a diferença. E posso falar mais uma coisa? Quando os recursos humanos esgotarem, né, todas as ajudas já tiverem sido procuradas e ainda assim o problema permanecer, então que se busque a ajuda do alto. Porque lá há uma fonte inesgotável de auxílio, de ajuda. Então, se por acaso alguém está ouvindo e disse, mas eu já tentei todas essas ajudas e ainda não funcionou para mim, então busque a ajuda do alto, porque lá, sem dúvida alguma, as respostas são infalíveis. Muito legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Certeza que vão vir algumas sugestões ainda. Na verdade, a gente abriu uma gestalt ainda, e não adianta a gente ficar varrendo para baixo do tapete, né? É hora de sacudir, a solução está em casa. Muito deles é consequência do que nós somos enquanto casais, enquanto família, né? Mas eu também tenho essa percepção, eu acredito demais nos jovens, sabe? Acredito demais, trabalho demais com isso daí, eu vejo que eles têm um potencial enorme. O brasileiro por si só ele é muito criativo, né? Muito inventivo, é alto astral, né? É só, na verdade, canalizar energias. Direcionar. Né? Isso aí. E a coisa vem. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast de Papo Reto, com a Letícia e com o Michael, muitos aprendizados. A gente espera que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Mande sugestões. Quem sabe a gente pode abordar com mais profundidade alguns temas específicos. Tá bom? Grande abraço a todos e até lá.